É na infância que se constrói as bases para a determinação dos costumes e práticas que o indivíduo vai desenvolver ao longo da vida. Segundo o sociólogo Emile Durkheim, a infância é um estágio em que as crianças começam a compreender as relações sociais, estabelecer normas e valores que levarão durante a vida. Dentro dessa perspectiva, o artigo do nosso grupo, Criando Meninos e Meninas, Investigação com a Família de um Bairro de Classe Popular, aborda o papel da família na educação de meninos e meninas. O artigo demonstra que a visão tradicional e conservadora entre gêneros feminino e masculino ainda é uma realidade no contexto atual. Esse cenário é permeado de costumes patriarcais, em que persiste a visão antiquada de que as meninas são submissas e frágeis, e os meninos são naturalmente dotados de maior autonomia e liberdade. Isso influencia diretamente no processo de saúde e doença, já que a preocupação de grande parte das famílias acontece de forma exclusiva e direcionada, como a gravidez precoce, no caso das meninas, ou o perigo das drogas e a violência nas ruas para os meninos. Apesar de serem questões que de fato mereçam atenção, a limitação por gênero dificulta a superação desses problemas, uma vez que as questões sexuais e o vício em drogas devem ser preocupações para os pais de crianças dos dois sexos. Além disso, algumas outras questões e doenças comuns na infância, que acontecem em ambos os gêneros, acabam por não receber o mesmo cuidado e atenção parental. Por exemplo, a obesidade infantil e outras enfermidades relacionadas à higiene e à alimentação. Então, em decorrência de preconceitos e estereótipos, grupos familiares, sem um amplo acesso à informação, tendem a concentrar a preocupação com determinadas doenças em um gênero específico, subestimando outras que também apresentam riscos consideráveis. Sobre isso, é interessante notar como as práticas educativas voltadas à saúde na infância influenciam todo o processo de se lidar com doenças. As organizações de saúde e os pesquisadores da área têm destacado que as representações sociais dos papéis masculino e feminino, tidas como conservadoras e patriarcais, podem desencadear uma maior vulnerabilidade aos problemas de saúde, já que, de acordo com os padrões de gênero, existem atitudes a serem adotadas e que são esperadas socialmente. A ideia de masculinidade que é apresentada é a de que homens, desde a sua criação até a vida adulta, precisam ser ativos, fortes, independentes, exercer papel de autonomia e enfrentar as adversidades da rua e do trabalho. Esse modelo de educação, ao negar a vulnerabilidade, faz com que homens procurem por menos serviços preventivos, o que aumenta a frequência de complicações de casos clínicos e a mortalidade para esse gênero. Já a feminilidade, desde as práticas educativas iniciais, é esperado que a mulher seja fraca, passiva, submissa, dependente, mas que também tenha cuidados com ela mesma, dado seu papel reprodutor. Dessa forma, as mulheres têm menos problemas em demonstrar fragilidade, são mais claras ao falar de seus problemas de saúde com os profissionais e possuem menos vergonha de se expor. Ademais, a demanda fisiológica característica do corpo feminino, como a menstruação mensal, faz com que ela precise iniciar cuidados específicos com sua saúde desde cedo. Em razão disso, há hoje um cenário em que a porcentagem de mulheres que consultam um ginecologista é muito maior que a porcentagem de homens que consultam urologistas. Ainda, entre esses, muito mais estereótipos relacionados a tais assuntos, como a resistência a se fazer o exame de próstata por toque. Ou seja, o homem, ele, para não ferir essa masculinidade ilusória que ele cria, ele acaba preferindo não fazer o exame de próstata, o que faz com que ele possa ter complicações, no caso ele apresentar um câncer, por exemplo. Além disso, alguns problemas de saúde são colocados em segundo plano e acabam sendo negligenciados pelas comunidades escolar e familiar, o que impede o combate efetivo do problema. Nesse sentido, pode-se citar a questão da obesidade infantil, que aflige cerca de 15% da população dessa faixa etária, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, e recebe ainda uma atenção relativamente reduzida de famílias e da comunidade em geral. Segundo o artigo Obesidade Infantil na Percepção dos Pais, de Aline Silva Tenório, os pais tendem a não reconhecer o excesso de peso nos filhos, mesmo que estes estejam acima do peso, o que demonstra pouco conhecimento do problema em virtude de uma baixa preocupação. Nesse contexto, cabe ressaltar que as meninas sofrem mais com excesso de peso do que os meninos, já que é estereotipado que o público feminino deve possuir um cuidado maior com a aparência, o que leva a problemas como a anorexia e a bulimia serem mais comuns nos indivíduos desse gênero. Outra falha comum na educação infantil é a negligência do ensino sobre a higiene pessoal. Muitas crianças não sabem de fatos simples, como a importância de lavar as mãos e os alimentos antes de serem digeridos. Cuidados básicos que deveriam ser aprendidos em casa e na escola. Desse modo, muitas crianças apresentam doenças gastrointestinais, como a gastroenterite e a cólera,
que, se não tratadas corretamente e rapidamente, podem levar ao óbito. Ademais, muitos pais negligenciam a alimentação dos filhos, o que é um grande erro, já que é na infância que se desenvolve a base do paladar de um indivíduo. Ou seja, se a pessoa comer mal durante a infância, é bem provável que será um adulto com hábitos alimentares ruins. Isso acarreta no maior risco em desenvolver doenças crônicas, como a diabetes, a hipertensão e a obesidade. Então, vendo esse cenário, é possível perceber que medidas podem ser tomadas a fim de reduzir esses problemas e amenizá-los. Desse modo, as escolas poderiam realizar palestras para os pais e para os alunos, que contemplem assuntos relacionados às práticas, aos cuidados e às atitudes básicas do dia a dia, que deveriam ser adotadas pelas crianças. Assim, diversas doenças cotidianas poderiam ser evitadas. Além disso, é necessário que os pais tratem de seus filhos de maneira democrática, sem designar desde cedo o que é de homem ou o que é de mulher, pois, como visto, isso afeta consideravelmente a maneira como essas crianças vão tratar da saúde, do corpo e dos próprios hábitos no futuro. É necessário também que o governo, por meio dos postos de saúde, elaborem campanhas instrutivas a fim de apresentar aos pais maneiras simples e didáticas de como inserir no ambiente familiar assuntos tão delicados, como o cuidado com o próprio corpo e a abordagem de doenças em si, as quais, na maioria das vezes, são negligenciadas por questões sociais e falta de informação, mas que seriam evitadas desde a infância se fossem dadas a ela a devida atenção. Então, práticas educativas alterariam de forma positiva a representação da doença em nossa sociedade se forem feitas de forma correta, como o nosso grupo propôs nesse trabalho.